Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a nossa aula ela vai ter uma proposta um pouquinho diferente do que a gente está habituado normalmente, tá? Então, a aula de hoje, eu vou estar gravando essa aula, então essa é uma aula gravada, e vamos estar trabalhando em cima do conteúdo. Deixa eu só projetar o slide aqui para vocês. O conteúdo que a gente vai estar falando sobre ele vai ser reação de oxirredução, o processo eletroquímico, né, espontâneo das reações químicas. Então, feito isso, pessoal, a gente vai estar trabalhando em cima disso, desse conteúdo. Bem, antes de entrar dentro do processo de oxidorredução, né, que eu já tinha falado para vocês que é um conteúdo bem mais difícil de compreender, porque primeiramente a gente tem um pressuposto antes de alguns estudos antes. Então, feito isso, eu vou estar fazendo hoje com vocês, né, uma pequena revisão acerca de equilíbrio, né, de balanceamento ali de equações químicas. Então, deixa eu estar tirando essa câmera aqui, né, que não é o foco hoje da aula, a câmera aqui do canto, né, do vídeo. Eu vou estar parando aqui, interromper esse slide aqui, eu vou estar colocando o outro, né? Tá, deixa eu ver, cadê? Segundo ano, primeiro ano, esse daqui. Não, na verdade, esse daqui. Ok. Então, pessoal, antes da gente entrar, né, dentro do contexto já do balanceamento, a gente tem que levar em consideração, né, reações químicas. Não é uma novidade para nós, desde o começo, né, quando eu assumi a disciplina, a gente vem falando o que é uma reação química para vocês entenderem. Então, tudo que a gente vê ao nosso redor é resultado de uma reação química, né? Então, a reação química ele traz aquela ideia para nós de transformação. A gente pega um determinado composto, modifica esse composto, né? Ali, dependendo do que a gente está necessitando, para que ocorra ali uma reação química que seja favorável para aquele determinado acontecimento. Tá? Então, o livro traz algumas propostas para a gente entender o que é reação química, né? Então, não é novidade para nós, porque a gente já sabe o que é, né? Então, vocês lembram que em reação química a gente vai ter ali os reagentes ou reagente, né? Reagente ou reagentes, que vai ter uma interação entre si. Vamos ter alguns pressupostos que têm que ser obedecidos nesse determinado ponto, que no caso seria aquele contato entre as moléculas, primeiramente. Depois que tenha o contato, né, você tem que ter uma afinidade molecular que tem que ser obedecida. Essa afinidade molecular, ela vai me gerar ali uma certa orientação molecular, que eu tenho que a molécula, para ocorrer uma reação química, ela tem que se orientar em relação a outra molécula. Depois disso, atingir aquela energia necessária para que ocorra, para que desencadeie, né, aquela reação química. Então, aquela energia inicial necessária. Então, não é novidades aqui para nós. Do lado de cá, sempre do lado esquerdo, temos o reagente, do lado direito, o produto, né? Essa reação é uma reação que não é do tipo reversível, igual estamos acostumados a ver, né? Ela é uma reação direta, ela só tem uma via para estar acontecendo. Então, aqui temos algumas informações acerca de reação química, né? Para vocês entenderem, lembrar o que é uma reação química. Eu posso ter ali reação química ao preparar o alimento, né? Posso estar fazendo o processo de cozinhar, assar ou fritar. Isso é uma reação química. Eu estou modificando aquela matéria ali. Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, se você chegou até nessa parte do vídeo, é porque você está vendo ele. Então, você está fazendo um processo que todos os vertebrados em geral, né, e invertebrados também fazem, o processo de respiração. Então, nosso processo de respiração, a gente tem
faz de segundo em segundo, né? A gente está ali sempre fazendo ele, inspira oxigênio e libera o CO2, né? Então, entra o oxigênio e sai o CO2. O oxigênio, ao entrar, ele passa por vários caminhos até chegar ali nos alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos, os capilares que vão fazer as trocas gasosas, né? Vai sair o CO2 e vai entrar o oxigênio, fazendo a interação junto com a hemoglobina, né? É uma proteína que vai estar ali na hemácia, fazendo adesão, e que ajuda nessa parte de carregamento, né? De carrear esse oxigênio até o tecido, até as células, para que o corpo seja oxigenado. Então, isso tudo que a gente viu é um processo químico. E quando o oxigênio chega dentro da célula, a gente tem vários outros ações químicas que ocorrem através da entrada do O2, né? Então, o oxigênio ele desencadeia, vamos dizer assim, várias outras reações acerca do processo químico. Tá? Então, esses são vários processos que a gente pode estar inferindo. Tudo que a gente vê à nossa volta faz referência ali à reação química. Tá? E o foco dessa aula hoje, pessoal, não é basicamente falar sobre o que é reação química, né? A gente sabe o que é reação química. Porém, a gente tem que entender o seguinte, já dizia Lavoisier, né? Lavoisier ele falava o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, se nada se perde, nada se cria, a gente tem a ideia que no final, na transformação, aquela quantidade de matéria que eu tinha no meu reagente, ela tem que ter no meu produto, correto? Então, feito isso, pessoal, a gente entra na questão do balanceamento, porque é muito importante quando a gente está falando ali de reação química, que a gente leve em consideração o balanceamento dessa equação química, dessa reação que está acontecendo, tá? Então, feito isso, por isso que antes da gente falar de oxirredução, que a gente fala dos pressupostos da oxirredução, né? E também do balanceamento em oxirredução, a gente vai estar falando sobre balanceamento de equações, né, ali por tentativa, para vocês relembrar rapidamente o que é esse balanceamento, como que faz esse balanceamento, tá? Então, pessoal, basicamente, deixa eu passar aqui para o lado aqui, a gente vai ter alguns pressupostos que tem que ser levado em consideração para fazer essa parte de balanceamento, tá? Então, o primeiro aqui, né? A gente vai considerar o reagente ou reagentes, né, e produtos, identificando sempre o elemento que vai aparecer uma única vez dos dois lados da equação. Então, o primeiro passo vai ser esse. No segundo, eu vou estar verificando a substância que tem a maior quantidade de átomos, ou seja, o índice daquele elemento, ele é o maior de todos, tá? Então, a gente vai ter que identificar ele. Assim que a gente identifica esse índice, né, esse elemento que tem um índice maior, eu vou estar colocando na frente dele o numeral, o coeficiente ali estequiométrico, né, 1, que é o que a gente vai estar procurando. Então, pessoal, a gente lembrar, vocês lembram, né? Coeficiente estequiométrico, ele faz ali uma relação, né? Na quantidade de matéria que está sendo trabalhado ali. Tá? Então, aqui a gente vai colocar 1. Bom, se a gente colocou aqui na frente desse elemento ali o valor 1, né? Automaticamente, do outro lado da linha, né? Do nosso do reagente, a gente já organizou, né? Se tiver no reagente ou no produto, a gente já organizou, a gente procura novamente esse elemento que vai se repetir e já vai inferir para ele do outro lado lá o valor 1 também novamente, né? Ou do elemento que estiver junto a ele, né? Que pode acontecer de ter dois elementos, se você dá um ali para um, o outro você já encontra automaticamente. E o demais é a gente encontrar, né, fazer o balanceamento das demais equações, levando em consideração esse primeiro que a gente encontrou, até encontrar os demais ali no final. Tá? Então, aqui eu vou ter uma equaçãozinha do óxido de magnésio, que no caso eu vou levar em consideração o magnésio, que é o primeiro composto que eu tenho que está em estado sólido, mais o meu oxigênio, que é o O2, que tem aqui o
ele está em forma gasosa. Tá? No final, eu vou ter o produto, né? No meu reagente, eu vou ter um átomo de magnésio, 2 átomos de oxigênio, enquanto no produto eu vou ter um átomo de magnésio e eu vou ter um átomo de oxigênio, tá? Dito isso, pessoal, o que a gente tinha falado, a primeira coisa que eu vou estar observando é o seguinte: qual que tem o índice maior, né? O índice, pessoal, é isso daqui embaixo, né? Que a gente mostra a quantidade de elementos que está fazendo participação ali. Então, temos 2 moléculas de oxigênio fazendo esse processo aqui. Então, automaticamente, na regra que o livro traz para nós, ele fala que se eu tenho esse índice maior, automaticamente eu vou denominar para ele, eu vou colocar um número aqui hipotético aqui, né? Ou, perdão, um número aqui, eu vou estar colocando como sendo 1, tá? Então, automaticamente aqui embaixo eu coloco 1 para ele. Se eu coloquei 1 para esse oxigênio, automaticamente do lado de cá, eu já tenho o valor desse oxigênio aqui, né? Que no caso vai ser 1. Perdão, vai ser 2, né? Por quê? Porque eu tenho aqui esse número aqui, né? Eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Então, eu faço uma pequena multiplicaçãozinha aqui, porque eu tenho uma molécula aqui, né? Uma molécula no índice estequiométrico, multiplicado pelo meu índice, né? Então, 1 vezes 2, eu vou ter 2 aqui. Então, qual o número aqui que eu vou colocar do lado direito vai me fornecer 2 aqui nesse oxigênio aqui? Basicamente, eu vou ter que colocar 2 aqui na frente, né? Que no caso seria isso daqui. Eu colocando 2 aqui, o índice aqui embaixo vai ser 1, porque não apresenta índice nenhum, né? Isso aqui é um S, tá? Não é 2. Então, 2 vezes 1, eu posso dizer que é 2, né? Então, vou ter 2 moléculas de oxigênio e 2 moléculas de magnésio. Se eu achei o magnésio aqui, pessoal, o magnésio do lado do meu reagente também vai ser 2, né? Então, é só eu colocar o meu coeficiente 2 aqui, e assim está finalizado o meu balanceamento. Tá? Então, o balanceamento ele quer dizer, para mim, eu estou procurando o índice estequiométrico, né? Então, o índice estequiométrico dessa reação vai ser duas moléculas de magnésio mais uma de oxigênio, né? De 1 mol de oxigênio, que vai ser igual a 2 nós de óxido de magnésio do lado de cá. Então, basicamente, essa primeira equação vai ser isso, tá? Então, nessa outro exemplo aqui embaixo, aqui, ele fornece para mim um exemplo em relação ao processo de queima de combustível, né, que é o processo de combustão, onde eu tenho ali o meu combustível fazendo uma interação juntamente com o oxigênio, né, para fornecer ali aquele processo de queima, né. Então, eu vou ter o octano ali sendo formado, né, que no caso seria COH18, juntamente com o oxigênio, que será liberado ali, né, a queima e o calor. Então, vou ter essa reação aqui. Aqui eu vou ter o meu octano, que seria C8H18, que está em estado líquido, né, aqui, mais o meu oxigênio, que eu tenho 2 moléculas, e eu vou ter aqui do lado de cá o gás carbônico sendo formado, mais a água, né? Então, vou ter uma molécula aqui de carbono, 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio no final. Tá? Tudo bem? Ok. Seguindo o pressuposto, né, daquela reação, né, de como que a gente inicia a fazer o processo de balanceamento, primeira coisa a gente define o maior índice estequiométrico, perdão, o maior índice, né, nesse composto. Então, basicamente, o maior índice ele está do meu lado do reagente, né, que no caso é o hidrogênio, que eu tenho 18 moléculas de hidrogênio fazendo essa interação. Então, a esse contexto aqui, eu vou estar colocando que aqui entre o C8H18, né, eu vou colocar 1 na frente dele, porque ele aqui tem um maior índice, né? Então, eu já achei a quantidade de hidrogênio
nessa solução, tá? Ou nessa reação química que está acontecendo. Então, aqui, pessoal, eu posso dizer o seguinte: se eu achei o do hidrogênio, né, que 1 vezes 18 vai dar 18, eu vou ter que 1 vezes 8, eu vou ter que o meu carbono, ele vai ser 8, né? Onde eu tenho carbono novamente? Eu tenho carbono aqui, né, no CO2. Então, no carbono, o índice estequiométrico dele é 1 apenas, né? Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar aqui o 8 e colocar na frente do CO2 aqui. Ok. Coloquei, já fiz o balanceamento do meu carbono aqui. Pronto. Agora, pessoal, eu acho o valor do meu oxigênio, porque eu tenho aqui, né? Eu tenho que, no oxigênio agora, eu tenho 8 vezes 2, que vai dar 16. É basicamente o que a gente vai ter aqui, né? Ok. Então, aqui no... perdão. Eu tinha falado do carbono, né? A gente fez até o carbono. Ok. Então, do carbono agora, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar fazendo do hidrogênio. Lembra que do hidrogênio a gente tinha 18? Então, qual o número que multiplicado no meu produto aqui pelo hidrogênio, que é 2 moléculas no índice, que vai dar 18, né? Basicamente é 9. Então, 9 vezes 2 vai dar 18. Tá? Então, feito isso, 9 vezes 2, 18. Então, esse oxigênio aqui, vou ter que o valor dele vai ser 9, porque eu tenho aqui 9 vezes 1 vai dar 9, né? Feito isso, para mim achar esse outro oxigênio aqui, então eu já achei o valor desse oxigênio, que no caso vai dar 16. Eu tenho desse outro aqui que vai dar 9, né? Então, fazendo essa somatória, de 9 mais 16, eu vou ter ali 25. E aqui nesses 25, a gente vai ter que nesses 25 aqui, ele vai estar em forma fracionada, né? Então, a gente vai fazer uma pequena multiplicação. Então, 25 vezes 2 a gente vai ter 50 e depois faz uma pequena divisão ali por 2, que a gente vai ter que fazer no final, né? Que a gente vai encontrar de forma fracionada esse valor. Toda essa equação que a gente está vendo aqui no final, a gente vai ter que fazer uma pequena multiplicação dele por 2 para fazer o balanceamento real. Tá? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1, isso aqui no valor estequiométrico, tá? A única multiplicação que vai ter aqui vai ser desse valor do estequiométrico aqui. Então, vou ter 2 vezes 1, vai ser 2 no final. Eu vou ter 2 dividido por 50, né? Vai dar 25. Eu vou ter aqui... não, tá? Esse daqui é 12,5, tá? Esse valor aqui é porque esse valor ele vai dar um valor fragmentado. Eu esqueci de falar isso para vocês. Esse valor fragmentado aqui, ele basicamente vai ser 12,5, esse valor aqui. Então, você multiplica 12,5 por 2, né, que vai dar 25 no final. E aqui 2 vezes 8 vai dar 16 e 2 vezes 9 vai dar 18. Esse daqui é o valor final desse balanceamento. Tá? Então, basicamente, vocês reparar, quando a gente faz o balanceamento da equação, né, tanto no início quanto no final, a gente vai ter valores divergentes de cada produto, né? Cada produto ele vai ter um valor X ali, né? No final, a gente vai ter o resultado balanceado, porque a mesma quantidade que eu tenho de elementos no começo, eu vou ter no final, né? É lógico que a proporção entre eles vão ser diferentes, não vão ser iguais. Então, mas deste tipo, a gente vai ter o balanceamento dessa equação. Uma outra forma também, deixa eu só parar aqui para mostrar para vocês. Uma outra forma também que eu posso estar fazendo o balanceamento, basicamente é essa, tá? A gente leva em consideração uma regra que a gente chama de macho, né? Que no caso seria a forma que a gente faz primeiro o balanceamento, né? Caso você tenha achado complicado essa forma que o livro, a apostila traz, né, para nós, você pode levar em consideração esse pequeno macetinho que no caso seria macho, né?
sempre você vai estar procurando primeiro o elemento metálico, né, que tem ali. Se não tiver um elemento metálico, você vai lá para usar metais. Se não tiver elementos a metais, aí você já pula para o carbono. Se não tiver carbono, hidrogênio. E se não tiver hidrogênio, você vai para o oxigênio, tá? Assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplo para a gente estar olhando aqui, como que a gente vai estar fazendo esse balanceamento aqui, tá? Então, primeiramente, quando a gente vai estar fazendo esse balanceamento, a gente vai estar olhando as duas aqui, né? Então, do lado de cá, no meu hidrogênio, né? Eu tenho aqui o seu índice estequiométrico 3, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Eu vou escolher aqui o primeiro. No meu nitrogênio, eu vou estar colocando aqui o nitrogênio, ele vai ser o valor estequiométrico 1 aqui, né? Eu vou estar colocando aqui. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. O nitrogênio, pessoal, ele é um ametal, tá? Por isso que a gente vai começar com ele, porque primeiro, antes do... Como a gente não tem um elemento metálico, a gente tem o ametal. Então, por isso que a gente vai começar pelo nitrogênio, porque o hidrogênio ele é um dos últimos a ser feito o balanceamento, tá? Então, vou pegar aqui uma canetinha aqui. Então, para esse valor, como eu tenho o índice estequiométrico dele como sendo 2, eu vou estar colocando aqui que o valor dele vai ser 1, tá? Então, eu posso dizer que 2 vezes 1 vai ser 2. Logo, se eu tenho esse valor, do lado de cá, eu tenho o meu elemento aqui, nitrogênio novamente, né? Então, para mim fazer o balanceamento desse nitrogênio aqui, eu vou ter o índice estequiométrico dele como sendo 1 aqui, né? Então, qual número que multiplicado por 1 que vai dar 2? Basicamente, seria o próprio 2, né? Então, eu tenho que aqui vai ser 2, só que esse 2, além de multiplicar o índice do nitrogênio, ele vai estar multiplicando também o índice do hidrogênio, né? Então, logo, eu vou ter que 2 vezes 3 vai dar 6 aqui. Só que a gente fez o balanceamento agora, deixa eu só colocar aqui bonitinho, né? Da forma que foi feito o balanceamento. Aqui eu vou ter esse valor, né? NH3. Só que agora a gente vai ter que estar fazendo o balanceamento do outro lado. A gente ainda falta o hidrogênio aqui, né? A gente tinha aqui o nosso nitrogênio, que a gente já tinha feito. O número que a gente multiplica por 2, que vai dar 6, pessoal. Basicamente, para dar 6, a gente tem que multiplicar por 3, né? Então, logo, esse hidrogênio vai ser 3H2, né? Aqui no nosso índice aqui. Então, escrevendo isso aqui bonitinho, né? Para ficar bonitinho para a gente estar lendo isso aqui, vai ficar um N2 mais, né? Porque a gente tem que fazer uma separaçãozinha. Mais o outro elemento, que no caso vai dar 3H2. Aí a gente vai ter uma setinha. Eu vou estar colocando aqui a setinha dessa forma aqui, porque não tem a imagem aqui, ok? Eu vou ter ali o outro elemento, que no caso vai ser 2NH3, tá? Então, isso daqui já é a forma de balanceamento. Nesse outro exemplo aqui embaixo, como que eu faço esse exemplo aqui embaixo? Nesse exemplo aqui embaixo, eu não tenho elementos nem metais nem ametais. Então, a gente vai ter os elementos que estão disponíveis aqui para mim, né? Deixa eu colocar aqui, tirar isso aqui, ok? Vamos separar aqui quais elementos que aparecem nessa equação de baixo, né? Primeiro vai ser o carbono, depois eu tenho o elemento oxigênio, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um elemento também que vai aparecer dos dois lados, né? Na verdade, dos dois lados eu tenho o hidrogênio, né? Então, são esses 3 elementos que estão aparecendo para nós, tá? Então, aquela regrinha nossa, qual que a gente vai balancear primeiro? Primeiro é o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio, né? Então, aqui no nosso carbono,
basicamente, eu vou iniciar com ele, eu vou estar colocando aqui um valor 1, né? A gente está fazendo esse processo aqui. Então, eu tenho aqui uma molécula de carbono do lado de cá, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Do lado de cá eu vou ter 1 também, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Então, eu posso estar colocando aqui esse aqui como sendo 1 também, né? Então, ok, eu já balanceei o meu carbono, 1 vezes 1, 1 vezes 1, né? Uma molécula de cada aqui. Ok, agora a gente vai passar para o nosso hidrogênio, né? Então, no hidrogênio, do lado de cá, eu vou ter 4 moléculas, né? 4 moléculas de hidrogênio do lado de cá, porque 1 vezes 4 vai dar 4, né? Do lado de cá eu tenho apenas 2 moléculas. Então, como que eu faço o balanceamento? Eu vou colocar um número que multiplicado pelo índice desse hidrogênio vai dar ali o valor de 4, né? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu posso escrever isso como sendo aqui 2H2O, né? O oxigênio aqui. Ok. Feito isso, a gente fez esse balanceamento e agora, no final, a gente passa para o nosso oxigênio, tá? Então, no oxigênio, do lado de cá, se a gente fizer a soma, né? Esse oxigênio aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 1 vai ser 2, então aqui eu tenho 2 oxigênio. Mas aqui eu também tenho, né, 2 oxigênio aqui, porque 1 vezes 2 vai dar 2 também. Então, eu faço a somatória. 2 oxigênio do lado de cá mais 2 do lado de cá vai dar 4 oxigênio no total no meu produto, né? No produto eu tenho 4 moléculas de oxigênio aqui nesse processo. Então, feito isso, sabendo disso, do lado de cá, qual o número que eu multiplico pelo meu índice que vai dar 4, né? Então, basicamente, eu vou ter que colocar o numeral 2 aqui, né? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, assim ficaria balanceado a nossa equação. Tá? Então, para ficar mais claro para vocês como que ficaria essa equação, ficaria basicamente CH4, né? CH4, cadê o CH4? Mais 2O2. Aí a gente vai ter a nossa setinha, né? Passando para o outro lado. Onde eu vou ter um CO2 mais, cadê o mais aqui? Eu vou ter duas moléculas, né? Hidrogênio, 2 oxigênio. Basicamente, isso daqui que seria o balanceamento dessa equação nossa, seguindo esse macetinho aí do macho. Tá? Então, feito isso, pessoal, a nossa aula ela finaliza por aqui. Então, foi uma aula introdutória acerca desse processo de balanceamento, tá? Na próxima aula, a gente inicia falando sobre a parte de oxirredução, aí entra o contexto mais histórico dessa parte de oxirredução. Depois, no final, a gente entra na parte de balanceamento, que a gente vai aproveitar essa parte aqui que a gente aprendeu, tá? Então é isso, eu agradeço, tenha um ótimo dia. Qualquer dúvida que aparecer, tá? Que você tenha, pode entrar em contato comigo via WhatsApp. Caso tenha atividades em atraso, entre em contato comigo para saber como que vai ser feito o envio dessas atividades, tá? Um grande abraço.